chão batido, casa humilde, mas ali nunca faltava o amor e a comunhão. Hoje tudo está tão diferente, já não é como antigamente. Que saudade dos irmãos. Casinha velha, estrutura de madeira, cobertura de espera, feita de barro e capim. Pode ter algo mais bonito neste mundo, onde tem amor profundo que jamais vou te esquecer. Casinha velha que já foi apedrejada, tu és minha igreja amada, onde Cristo me salvou. Casinha velha, sem calçada, sem varanda, casinha humilde, só saudades que restou. Casinha velha, estrutura de madeira, cobertura de esteira, feita de barro e capim. Pode ter algo mais bonito neste mundo, onde tem amor profundo e jamais vou te esquecer. Alô, a paz do Senhor para todos. Aqui é o pastor Isaías Oliveira Soares com esta mais uma live hoje sobre o tema O Poder das Nossas Palavras. Sejam bem-vindos. Sem calçada, sem varanda, casinha humilde, só saudades que restou. Casinha velha, sem calçada, sem varanda, casinha humilde, só saudades que restou. Glória seja dada ao nome de Jesus. Agradeço a Deus e a vocês pela atenção que vocês têm nos dado em estar sempre nos assistindo, e eu fico feliz. E como eu falei, vou abordar na noite de hoje o poder de nossas palavras. A leitura bíblica está em Provérbios 18, verso 21, que diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Gente, esse assunto é muito importante, viu? Tem muita gente sofrendo aí, nem sabe cada língua. Agora, eu trouxe aqui alguns pensamentos de pensadores famosos no Brasil sobre as palavras. Eu vou começar com Victor Hugo, grande escritor. Ele diz que as palavras têm leveza do vento e a força da tempestade. Incrível, né? Mary Zimmer Bradley, ele disse que as palavras ditas na raiva têm uma força maligna de voltar quando menos as queremos. Olha, a lei da semeadura e colheita, presta atenção aqui, gente. Iago Yuri Melo diz: palavras não são pedras, mas se atiradas com força, machucam. Edna Frigato diz: as palavras ruins, ditas na hora da ira, não só se alastram no coração, como ervas daninhas, como também fazem sombra, impedindo que as boas nasçam. Uma palavra dita no momento de raiva tem a força de uma pedrada, machuca e deixa cicatriz para o resto da vida. Aqui Marcelo Nocelli.
Tiago Robert diz assim: a mesma força que uma palavra tem para nos levantar, também tem para nos derrubar. E Tiago Roberto diz assim: as palavras são ferramentas extremamente importantes da nossa comunicação. Percebeu como as palavras têm poder? Elas têm um grande poder, sendo capazes de motivar, levantar, emocionar, aproximar, decepcionar, magoar, afastar e derrubar. Dependendo do que e de como falamos, podemos tanto agradar quanto desagradar quem nos ouve. Por isso, devemos levar em consideração o poder das palavras. Agora, gente, vamos questionar aqui: quem foi que deu poder às palavras? Como é que isso se tornou tão real na nossa vivência? Eu falo em palavras, você fala em comunicação. E comunicação você tem a ver com o seu interlocutor. E como diz a filosofia, o eu só existe por causa do tu. Aí você pode ver que existe toda uma configuração, toda uma implicação da fala usando palavras. Então, por que as palavras são construtoras ou destruidoras? Desde a criação do mundo, o poder das palavras é notório. Olhe bem o que está em capítulo 4, verso 11 de Êxodo. Disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe sucede ou lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? E em Gênesis capítulo 1, verso 26, está escrito assim: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem no chão. Foi Deus quem nos fez com esse dom maravilhoso da fala, gente. Somente nós temos a capacidade de exprimir os nossos sentimentos através da fala. Nenhum animal. Isto é uma riqueza, é um dom. E a gente precisa entender as implicações que acompanham a esse ato de exprimir o que eu sinto para você que está me assistindo. Até Deus utilizou a palavra na formação do mundo, ou dos mundos, né? Os mundos? Sim, não é o mundo, os mundos. Capítulo 11, verso 3 de Hebreus diz assim: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Está vendo? Aí Deus criou os mundos pelo poder da palavra, pela autoridade da sua palavra. E se Deus nos fez semelhantes a Ele, logo temos poder também em nossas palavras. A desvantagem é que a palavra de Deus é poderosa para edificar. E nós temos essa duplicidade, ela se pode abençoar ou pode amaldiçoar. Aí, como fala mundos ali, eu vou tentar explicar. Número 1, o mundo dos animais, que pode ser terrestres, selváticos ou marino. Segundo, o globo terráqueo, é o globo terrestre. Terceiro, o cosmos, que tem o mesmo sentido na expressão hebraica para a esfera dos habitantes da Terra. Então, todos os habitantes da Terra é chamado de mundo. Temos ainda os 4 mundos espirituais. 4 mundos espirituais? Sim. De uma maneira clara, o apóstolo Miguel Ângelo esclarece, aprova
e prova através da Bíblia que existem 4 mundos. O primeiro é o planeta. O segundo é o mundo espiritual da perdição. O terceiro é o mundo espiritual da salvação. E o quarto é o inferno. Olha o que diz aqui o Michelangelo. Pois bem, vamos ver aqui alguns exemplos que Deus usou, ações de Deus pela palavra. Aí, número 1, ele criou a luz, Gênesis 1, 3 a 5. Pela palavra, Deus criou o céu, Gênesis 1, 6 a 8. Pela palavra, Deus criou a terra, Gênesis 1, 9 a 12. Pela palavra, Deus criou os grandes luminares, Gênesis capítulo 1, verso 14 e 19. E os animais, Deus, pela palavra, ele criou os animais aquáticos, as aves dos céus, Gênesis 1, 20 a 23. Pela palavra, Deus criou os animais domésticos e selvagens, Gênesis 1, 24 a 25. E pelo poder da palavra, Deus também criou o homem, Gênesis 1, 26 a 31. As palavras e as maldições. Vamos ver aqui que essa relação intrínseca que há entre as palavras e as maldições. Há uma diferença enorme entre a forma como Deus usou as palavras para constituir a forma como utilizamos hoje, às vezes para a maldição própria ou a dos outros. A maldição, a palavra maldição, pode ser dividida em ativas e passivas. Qual é a diferença, pastor? As maldições ativas são aquelas que são ditas a alguém, ao pai, à mãe, aos filhos, ao marido, à esposa, ou a terceiros, ou a coisa. Jesus falou à figueira e ela murchou. Entendeu? Pois bem, quais são as palavras que lhe proferiram, meu amado assistente, ferindo ou lhe amaldiçoando indevidamente? Você deve ter alguma coisa que até hoje você sente essa palavra tão ruim que lhe falaram. Muito bem, vamos ver aqui algumas palavras. Você é tão atrapalhado ou atrapalhada. Palavras que são ditas aí no dia a dia, às vezes é pelos pais, ou marido, ou esposo. Entendeu? Você nunca será nada. Palavra de maldição ativa. Você nunca vai mudar. Você vai ser como sua mãe. Ó, um pai falando com a filha em relação à mãe. Você nunca encontrará alguém para amá-la. Eu gostaria que você estivesse morta. Não sei porque você nasceu. Palavras de maldição que são ditas de um pai para uma filha, ou dos pais para a filha. Eu gostaria que você não tivesse nascido. Você sempre me dá trabalho, ó. Você nunca faz as coisas certas. Todas essas são palavras, maldições no sentido ativo. É aquela prática que a gente lança a maldição para quem nos está assistindo, nos está vendo, nos está ouvindo. O nosso interlocutor, em outras palavras. Que na comunicação existe o emissor e tem o receptor. E no meio está o canal, está as palavras. E é exatamente isto que está acontecendo. Muito bem, você viu aqui que existe a maldição ativa, é quando você amaldiçoa as pessoas. Você usa as suas palavras para amaldiçoar a outra, ou coisas. Agora vamos ver aqui as maldições passivas. É quando pronunciamos palavras auto-amaldiçoadoras. Ou seja, você se amaldiçoa. Aí é outra situação. São aquelas palavras ditas a nós mesmos. Sou idiota, não presto para nada, o meu destino é sofrer, sou azarado, eu nasci para o fracasso, eu nunca vencerei, eu serei sempre um derrotado, eu sou danado, e muitas outras. Sou uma pessoa muito burra, eu não sirvo para nada, como sou desastrado ou desastrada, vou morrer na miséria, eu sou um imbecil, como sou idiota, para mim nada dá certo, não há ninguém mais desastrados que eu, pobre nasceu para sofrer, não sou capaz de nada, etc.
Teve um cidadão ele tinha um vício de embriaguez. E eu fui evangelizá-lo com todo carinho. Quando eu preguei a palavra, ele disse: olha, pastor, meu avô morreu de cachaça. Meu pai morreu de cachaça. E eu também vou morrer de cachaça. E não é que ele morreu? Ele não aceitou ficar livre, se tornar livre da cachaça. Está vendo? São maldições, automaldições, aquelas que as pessoas colocam em si mesmas. Essas expressões, quando proferidas, essa que eu falei acima, quando proferidas, autorizam os espíritos demoníacos a agirem, fazendo acontecer exatamente aquilo que você declarou, contra você mesmo ou você mesmo. Portanto, gente, cuidado com as palavras. As maldições são autoimpostas, são tão antigas quanto o homem. O livro de Salmos, escrito 1000 anos antes de Cristo, já mencionava o ato da maldição pelas palavras. É no Salmo 109, verso 17, está escrito assim: visto que amou a maldição, ela sobrevenha, e assim como não desejou a bênção, ela se afaste dele. Agora vem, amor, maldição? Como é isso, pastor? Como assim? Como uma pessoa pode amar maldição? Será que isso acontece? Acontece sim. Quando é que amamos a maldição, pastor? Quando a maldição passa a ser pronunciada a cada instante. Tem gente que já usa as palavras de maldição no seu dia a dia. Em tudo que você faz, ela é citada. O pior é que muitas palavras só são pronunciadas quando estamos zangados. Aí pronunciamos com ódio, com raiva, com rancor. E há muitas palavras na língua portuguesa que só falamos quando estamos zangados. Aí você precisa prestar bem atenção nisso aqui. Ó. Há muitas palavras na língua portuguesa que nós só falamos quando estamos zangados. Por exemplo, diabo, Satanás, imbecil, desgraça, desgraçado, filho do cão, filho da puta, puta que te pariu, desgraça dos infernos, etc. Por aí vai. Por que eu estou dizendo que a gente só fala quando está zangado? Ninguém vai pegar seu bebê, ô meu diabozinho, ô meu satanazinho, vem cá meu imbecilzinho, vem cá meu... Só quando está zangado, aí você está nervo na flor da pele, aí você vai usar essas palavras que deve ter cuidado para você não soltá-las. Porque, e aqui não é só essas não, tem muitas outras palavras de baixo calão, que a ética diz que eu não mencione aqui. É quando alguém profere palavras ou frases que têm sentido pernicioso e destruidor contra si mesmo, aí não tem jeito. Palavras, dizia que um pastor aqui da Bahia, ele dizia, chamar de verborréia. Tem muitas palavras que nós pronunciamos que elas são profundamente carregadas de maldição. Agora vem a automaldição, reflete uma crise de identidade. E a falta de conhecimento bíblico acerca de quem somos em Cristo Jesus. Às vezes, a baixa autoestima é a causadora de todo este clima de automaldição. Quando você fala do seu corpo, por exemplo, não gosto do meu cabelo, não gosto da minha boca, não gosto dos meus olhos, não gosto dos meus dentes, não gosto do meu nariz, sou gordo, sou gorda, sou magro, sou magra. Essas lamentações abrem as portas para o maligno agir e a situação torna-se muito grave. E alguns até quando falam essas palavras, eles acrescentam algumas palavras de mau humor. Aí torna cada vez mais a coisa complicada e a maldição, automaldição. Por isso tem muita gente por aí sofrendo, nem sabe o que é. Teve um mesmo que falou comigo, pastor, eu não sei o que acontece comigo. Eu sou um crente fiel, um bom pai, bom esposo, dou os meus dízimos. Mas as coisas lá em casa não dão certo. Tá vendo?
Essa pode ser uma das razões. Cada caso é um caso, mas quem sabe se você verificar qual é o seu nível de linguagem dentro de casa. Agora, como eu sempre tenho dito que nada há novo debaixo do céu, transliterando as palavras de Salomão para essa live, eu vou mostrar aqui alguns exemplos bíblicos da automaldição, não é da maldição ativa, da automaldição. Temos na Bíblia várias ações de maldição ativa. Aquela de Josué em relação a Jericó, entendeu? Mas aqui vamos ver agora a automaldição mencionada na Bíblia. E o primeiro caso aqui é o julgamento de Jesus, está em Mateus 27, verso 24 a 25. Pilatos, após lavar suas mãos, por pedir que soltasse Barrabás e prendesse Pilatos pediu água, lavou as mãos e delega ao povo: tome conta, faça o que vocês quiserem fazer. Delega ao povo a responsabilidade e as consequências do julgamento. E olha o que o povo respondeu: e o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Meu Deus do céu, que hora maldita! O povo em coro gritou para o governador Pilatos. As tropas do general e futuro imperador romano Titus Flávio, em 70 depois de Cristo, abafando aquilo que foi a grande revolta judaica, onde morreram mais de 1 milhão de judeus. Olha, gente, a consequência aqui. Eram crucificados 500 pessoas por dia. 500 do povo de Israel, porque eles fecharam as portas, ninguém entrava nem saía. Toda a comida foi acabada ali. E até foi uma época que as mães prudentes, as mães ilustres, comeram a carne de seus próprios filhos. Então eram crucificados 500 pessoas por dia, e não fizeram mais porque não tinha mais espaço. 100 mil foram levados para Roma, cativos para Roma. Isso, consequência dessa expressão: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Que Deus nos guarde, gente, nos ajude, tenha misericórdia de nós. Então cumpriu-se ao pé da letra o que o povo falou. Repito: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. O segundo caso aqui é a bênção de Jacó em lugar de Esaú. Gênesis 27. Jacó temeu ser amaldiçoado por Isaac quando este percebesse que eu tinha abençoado no lugar do seu irmão. Ó, você sabe que Jacó juntou com a sua mãe e enganou o pai. O pai teria pedido a Esaú, que é o filho que ele gostava: vai lá, meu filho, pega uma carne daquela que eu gosto, traz um guisado e eu vou comer e vou te abençoar. Então toda a trama foi armada por Jacó, por isso que o nome dele é enganador. E aí minha mãe, disse ele: Esaú tem um corpo peludo, eu não tenho, assim, não se preocupe não, meu filho. E ela ajeitou lá, colocou peles, e o velho já estava deficiente visual, então ele comeu daquele guisado e abençoou a Jacó. Depois chega Esaú, a bênção já tinha passado para Jacó. O que aconteceu? Quando Jacó falou com Rebeca, Rebeca declara: caia sobre mim essa maldição, meu filho, atende somente o que eu te digo. E realmente essa maldição caiu sobre ela, que nunca mais vê seu filho Jacó. Quando Jacó retorna, ela já está morta. Maldição, automaldição. Isso aqui, meus amados, queridos assistentes, é um assunto que precisa ser bem visto aqui, bem estudado, bem meditado por todos nós. Agora, o que é que a Bíblia recomenda sobre o ato de falar? A Bíblia aqui fala no Salmo 59, verso 12, diz: pelos pecados de sua boca, pelas palavras de seus lábios, sejam apanhados em seu orgulho, pelas maldições e mentiras que pronunciam. Eu sempre tenho dito aqui: toda semeadura tem uma colheita. É semeadura e a colheita de acordo com o grau, a intensidade
da semeadura. Ó. E em Efésios 4, 29, Paulo fala assim, ó, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. E no Salmo 141, verso 3, o salmista, temendo essa situação, diz assim, coloca, Senhor, uma guarda em minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Que oração, o temor que o salmista tinha dele cair nesse fracasso, nessa desgraça de amaldiçoar os outros ou auto-amaldiçoar-se. Muito bem. Agora, vamos ver aqui as palavras bênçãos e maldições que estamos usando em nossa vivência doméstica. Ou seja, as palavras que são bênçãos e são maldições simultaneamente dentro das nossas casas. Gente, aqui eu peço a sua atenção. Preste atenção aqui, gente. Todas carregadas de maldição, primeiro. Aí vem a palavra de bênção. Hoje, os filhos já não estão mais pedindo a bênção ao pai. Quando você pede a bênção ao seu pai, o que é que o pai fala? Deus te abençoe, Deus te ajude, Deus seja contigo. São palavras de bênção. Essas são usadas no lar. E que mais usa no lar? Essas palavras de bênção. Mas não são só essas. Tem também a palavra de maldição. Aqui, desgraça. Quando você fala a palavra desgraça no lar, você condensa a escuridão, quebranto e ausência de Deus. Nunca permita que essa palavra seja pronunciada na sua casa. Graça é aquela coisa de Deus, riqueza, poder, ajuda, perdão, entendeu? E desgraça é aquela pessoa que não tem a graça, está sem a graça. Então, por favor, você que está me assistindo aí, nunca pronuncie essa palavra desgraça na sua casa. Especialmente se você estiver zangado ou zangada. Vigia, viu? Depois vem aqui merda. Isso aqui quase todo mundo fala dentro de casa. Merda. No dicionário, merda se refere à matéria fecal, excremento, fezes ou cocô, na linguagem comum, que todos conhecem. Acaba chamando a pobreza, a podridão, a intriga para a sua casa. Vigie, meu amado assistente, cuidado. Não usa essa palavra não. Você está arrastando, atraindo para a sua casa aquilo que você não quer. Maldição. Aí vem a palavra bacana. Essa aqui quase todo mundo usa. É uma palavra muito comum nas relações interpessoais, inclusive dentro de casa. Bacana. Muitos religiosos afirmam que a palavra o culto foi bacana hoje, a palavra foi bacana, você é bacana. Mas a palavra bacana, ela significa festa sexual, tá vendo? O dicionário informal de São Paulo, ele registra o significado de bacana, palavra derivada do deus Baco, que no grego que significa bacanagem, ou orgia, sexo com várias pessoas. Você vai ainda usar essa palavra bacana no seu linguajar? Olha, tira de circulação, e muito especialmente no seu lar. Cuidado. E na igreja, e com relação aos cultos, ao pregador, a mensagem, a pregação, o hino que foi cantado. Gente, isso aqui é terrível. A palavra maldito também é usada nas casas, nas famílias. Quando falamos a palavra maldito, usamos para designar pessoas ou coisas ruins, ou que deram errado. Pode trazer doenças e maldições para a sua família. Lança pragas e corporíficas maldições. Cuidado, gente. Nunca pronuncie a palavra maldita na sua casa, não. Em nenhum momento. Especialmente na sua casa. Burro, meu Deus do céu. Isso aqui
É simplesmente terrível quando o pai chama o filho de burro, idiota. Isso é comum. Devemos evitar, principalmente, dizer essas palavras contra as crianças, seus filhos. Chamar de burro. Gente, disse de uma pessoa que carece de inteligência, de discernimento, um tolo, um ignorante, um estúpido. E ainda animal híbrido, porque burro é animal híbrido, ou seja, não se reproduz. Você quer que seu filho seja um ser que não se reproduz? Sua filha? Deus nos guarde. Temos misericórdia de você. E só fala quando está zangado. Seu burro! Nunca vi um burro como esse. Você é muito burra, minha filha. Cuidado, irmão. Vem outra palavra aqui, miserável. Meu Deus do céu. Essa palavra pronunciada na família, ela desenha falta, indigência, pobreza, penúria. Ela atrai a pobreza e a penúria para dentro de casa. Gente, e pobreza é o oposto de riqueza. Cuidado, gente. Nunca use essa palavra na sua casa e até no seu linguajar, na sua linguagem interpessoal. Danado. Outra coisa que é tão comum as pessoas usam a palavra danado. Em sua base significa condenado, sofredor, perambulante, maldito, malévolo, mal, ruim. Chamar alguém de danado é amaldiçoar a pessoa, porque danado significa condenado ao inferno. Oh, meu Deus do céu. Gente, vocês que estão me assistindo aqui, pelo amor de Deus, vamos fazer uma higiene mental do nosso pensamento, vamos fazer vamos fazer uma mudança, nos reeditar, para evitar que essas palavras sejam pronunciadas em nossa família, em nosso lar. O crente que adora recebe vitória, o que não adora não recebe não. O crente que adora nunca é derrotado, o que não adora só tem depressão. Há uma diferença do crente que adora, contudo ele chora e sente o poder. É uma tocha acesa, um vaso que implora, e Deus não demora pra lhe responder. Adora, 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 adora. Há um grande mistério na adoração. Vai adorando, irmão, que é pra Deus operar. Adora, 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 adora. Há um grande mistério na adoração. Vai adorando, irmão, que é pra Deus operar. Deus faz maravilha quando é adorado. Dá até presente pra quem não merece. Ele estende a mão para quem lhe adora. Oi, fica satisfeito porque ele agradece. Ele não procura quem é mais bonito, quem tem mais dinheiro, somente os doutores. Deus é diferente dos seres humanos e está procurando os adoradores. Adora, 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 adora. Há um grande mistério na adoração. Vai adorando, irmão, que é pra Deus operar. Adora, 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 adora. Há um grande mistério na adoração. Vai adorando, irmão, que é pra Deus operar. Deus faz maravilhas quando é adorado. Dá até Vamos agora fazer as reflexões finais. Número 1, as palavras, elas são vida e a morte na ponta da língua. Cuidado, né? Número 2, não descuidemos do poder da palavra. Viu? As palavras podem machucar. Elas têm vida e têm morte. A morte e a vida estão no poder da palavra, você já viu aí. Terceiro, controlar a língua é uma questão de vida ou morte, não é opcional. Você faz se quiser, não. É questão de vida ou morte. Controle a sua língua, ou ela
te controlará. E aí, você quer o quê? É melhor você fazer isso aqui logo, né? Jesus ensina a ter cuidado com as palavras frívolas. Olha o que ele fala em Mateus: digo-vos que de toda palavra frívola, olha o perigo, gente. Palavra frívola, aquela palavra dita assim, o verbo ré em outras palavras. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Mateus 12, 36 e 37. Gente, cuidado com as palavras com que amaldiçoamos ou amaldiçoamos-nos. Cuidado. Cuidado com as palavras com que você trata as suas crianças. Cuidado com as palavras com que você trata seu cônjuge, seu marido, sua esposa. Cuidado com as palavras com que você exprime o seu ódio. Quais são as palavras que você usa quando está com raiva, com ódio? Tenha cuidado. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocado entre os membros de nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Olha, não é só uma parte, inteiro. Incendeia todo o custo da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Aqui, o que quer dizer aqui? Que as nossas palavras podem comprometer toda a nossa existência, a existência de alguém. Então, gente, vamos ser senhores de nossas palavras, entendeu? A gente precisa ter cuidado. Até que venha se cumprir as promessas do Senhor que Ele reservou para mim. O inimigo vai tentar, mas ele não vai conseguir, pois o que Deus me prometeu, com certeza vai cumprir. A gente chega lá, a gente chega lá, olha aí, tá vendo? A gente chega lá, a gente chega lá, a gente chega lá, a gente chega lá, glória a Deus, a gente chega lá, a gente chega, meus amados. A gente chega lá. É difícil, é. Eu quero que vocês sintam que não é uma tarefa fácil. Aí entra a natureza, pessoas que são raivosas de natureza. Você viu aqui já em outras lives. Entra aí a história de vida, tem também influência. Entra aí também o momento que você está vivendo, entendeu? Aí vem o grau do que está lhe despertando, lhe impulsionando a se enraivar e a falar palavras. Então, gente, a gente precisa da ajuda de Deus, do seu auxílio. Vamos orar para que Ele possa nos ajudar. Senhor, acabamos de entrar em contato com a Tua Palavra e nós queremos, Senhor, ser sarados. Nos ajuda, nos reeditar. Senhor, que possamos, depois dessa live, possamos, Senhor, tomar cuidado com o nosso linguajar, para que as maldições não venham nem contra as pessoas em modo ativo, e muito menos contra nós mesmos, Senhor. Tem misericórdia daquelas pessoas que estão a baixa autoestima e se sentem inferior, não gostam do corpo, não gostam do cabelo, não gostam de nada. Senhor, tenha misericórdia delas. Ajude aquelas que hão de assistir essas lives depois, Senhor. Eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, que cada bênção possa alcançar a cada pessoa que está me assistindo. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor. Amém. Amém, amém. A gente chega lá, glória! A gente chega lá, a gente chega lá, a
A gente chega lá, olha aí. A gente chega lá, oh glória a Deus. A gente chega lá. A gente chega lá. Que Deus abençoe a todos. Estamos encerrando essa live. Deus abençoe. A paz do Senhor para todos e até a próxima live.